Boas pessoal, muito boa tarde, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o mercado imobiliário. O que está acontecendo aqui em Portugal? Você que vai morar em Portugal, quem vai viver fora também tem que ter uma casa, não é? É importante você já pensar se você vai alugar ou se você vai comprar. Então vou falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque vários clientes meus que já compraram em Portugal estão preocupados com o que parece inacreditável, mas a maior procura ainda de imóveis em Portugal pelos estrangeiros, tá? E o quanto isso pode chegar numa possível bolha imobiliária. Obviamente que eu vou partilhar aqui a minha opinião sobre isso, não quer dizer que ela vá acontecer ou não, mas é aquilo que eu sinto no mercado, aquilo que eu leio sobre o mercado, que eu falo com os colegas e vou tentar passar aqui a minha ideia do que eu acho que pode vir a acontecer. Primeiro ponto importante: você que está pensando viver em Portugal tem que saber que o arrendamento continua ainda muito alto, com poucas opções de arrendamento, muita dificuldade de arrendamento. Algumas cidades já estão pedindo aí a volta de 12, 15, 18 meses de caução, né? de pagamentos adiantados, né? Então, o mercado do arrendamento nos últimos 2 anos piorou muito, tá? O mercado da compra e venda, ele continua muito aquecido, os imóveis continuam subindo, o preço continua subindo, não tanto como o ano passado, o ano retrasado. Foi incrível como é que no meio de uma pandemia nós tivemos um aumento de preço à volta dos 36 a 50% em 2020, 2021, né? Então realmente foi muito interessante ver esse crescimento do próprio mercado, mas o preço agora sobe muito menos, mas quem achava que por causa da guerra o preço fosse cair, acabou por se enganar e o mercado continua em crescimento. Ou seja, o mercado que não está em expansão, mas continua em crescimento, obviamente o mercado, ou seja, procura, obviamente que o preço vai crescer. Nós não temos assim tantas construtoras que consigam dar resposta a essa procura, ainda mais para estrangeiros. Então, a tendência é que o preço não caia, ao contrário, ainda suba um pouco, tá? Outro ponto importante, os imóveis de maior luxo, né? Os imóveis acima de meio milhão de euros, 800 mil euros, 1 milhão de euros, são os imóveis que se vendem mais rápido, tá? Eu tenho acompanhado alguns parceiros meus que estão nesse mercado e estão vendendo, são parceiros que também estão conosco no nosso site, no nosso projeto, estão vendendo os imóveis acima de 1 milhão, mal sai da planta, tá? Mal sai da planta, já praticamente vendido, ok? Enquanto que os imóveis de 150 a 300 mil euros vai se vendendo, mas como atinge um outro público, acaba por não vender tão rápido. Isso é muito, isso diz muito do próprio mercado e o que está acontecendo, ok? Então, você que pretende comprar, saiba que nesse momento o mercado continua aquecido e que se você está à espera que o preço caia para você comprar seu imóvel em 2023, eu acredito que isso não vai acontecer, tá? O que estão falando é possivelmente dos preços darem uma estabilizada durante os meses e depois voltar a subir. Por que isso pode acontecer e por que isso pode ser real? Primeiro porque a forma como a própria União Europeia lidou com a crise de 2008 fez com que ela aprendesse a lidar as próximas crises. Então já estão falando que a próxima crise, que já está instalada, mas ainda não chegou no seu ápice, ela vai ser melhor gerida em 2023, 2024 do que foi a última crise, ok? Esse é um ponto relevante porque, ou seja, a tendência é sairmos da tal crise o mais rápido possível. A guerra, já há alguns especialistas falando em junho, julho do ano que vem, isso vai estar resolvido. É claro que ninguém tem bola de cristal, de uma hora para outra as coisas podem se inverter, mas é verdade que aquela ideia, estamos num continente com guerra, ninguém compra mais nada, não, isso não está acontecendo, muito pelo contrário,
os ingleses, os holandeses, os franceses continuam se aposentando, continuam escolhendo Portugal para viver. Os brasileiros na pós-eleição, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem que houve, no Google houve uma pesquisa sobre sair do Brasil e viver em Portugal, e essa pesquisa Viver em Portugal, durante uma semana, ela aumentou 15 vezes, atenção, não são 2 ou 3 vezes, 15 vezes, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que se você procura um espaço temporal para comprar seu imóvel em Portugal, tenha cuidado que possivelmente isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser por um breve tempo, curto tempo, que isso pode acontecer. Isso é um fato importante, tá? Eu tive vários clientes que compraram com a gente aqui em 2020 e 21, e um pouco em 22, mas mais 21, 22, em que eles eram para ter comprado em 2018 e 19. Na época eu falei, cuidado, porque os preços vão subir. Eu tenho vários clientes que compraram em 21, 22, cerca de 30, 40% mais caro se tivesse comprado em 2018 e 19. E eu acredito que isso vai voltar a acontecer, tá? Vai voltar a acontecer. Esses são alguns pontos. Outro ponto, bolha imobiliária. O que eu li sobre isso, com vários especialistas, é que, por enquanto, ainda não há todos os parâmetros que faça crer que vai existir uma bolha imobiliária. É óbvio que o preço tende a não subir para sempre, não é? Vai existir um teto. Mas onde é que é esse teto? Porque se você for pensar, nem vou falar aqui de Caldas da Rainha, que nem consigo buscar uma referência de Caldas da Rainha numa cidade próxima a Madrid, ou a Berlim, ou a Barcelona. Não tem como fazer isso. Mas se você pegar, por exemplo, os melhores bairros de Lisboa, comparando com as melhores capitais da Europa, você vai ver que o preço ainda está pelo menos na metade mais ou menos, tá? Então, na minha visão, e eu tenho falado sobre isso há anos, se você buscar vídeos meus antigos, você vai ver que eu vou falando sobre isso, é que o preço vai subir ainda, havendo procura, obviamente, por Portugal, né? Se Portugal mantiver essas qualidades que tem agora, né? O preço vai subir até chegarmos a patamares europeus, ok? Ou seja, Lisboa, Porto ter preços parecidos com Madrid, Barcelona, Roma e outras capitais, Berlim, Londres, né? Se você comparar, por exemplo, um bairro médio alto de Lisboa com a mesma opção em Londres, você vai ver que o preço lá é 4 vezes maior, né? E você vai falar, Londres é muito melhor que Lisboa. Não é, gente, eu conheço Londres e não acho que seja, né? O próprio país em si também está fora desse mercado europeu, ou seja, então não dá para você imaginar que o preço vai parar agora, sendo que ainda está muito longe dos patamares europeus, tá? O que eu quero dizer com isso se você pretende vir em 2023 e você quer comprar um imóvel, você tem que pensar agora em começar a fazer as suas pesquisas, a entender sobre financiamento bancário, entender o processo de compra, quanto tempo dura, quais são os documentos necessários, como é que eu faço a remessa do dinheiro, como é que eu finalizo essa compra, tá? Então é muito importante que você comece a entender esse processo agora em novembro, dezembro, para você ter seu imóvel comprado em fevereiro, março ou abril, ok? Se essa for a sua opção, tá? E se você acredita, diferente do que eu acredito, que o preço possa cair muito em 2023, então, eventualmente você pode esperar um pouco mais, mas não deixe de fazer essa pesquisa que eu falei para entender os processos, tá bom? E obviamente precisa daqui da nossa ajuda para fazer todo esse processo de compra, tanto com os nossos imóveis que estão em carteira no nosso site aqui embaixo, tá? Vai estar o link do site aqui embaixo do vídeo e também nos comentários. Você pode entrar com a gente em contato, a gente faz todo esse processo de financiamento, de procura, assessoria com os documentos para você fazer sua compra, tá? Então, olha o nosso site, vê se alguma coisa interessa a você.
Se interessar, entre em contato. Se não interessar, nós podemos fazer a procura do imóvel exatamente como você quer, tá bom? Agora, tudo que eu falei aqui, gente, é a minha percepção sobre o mercado. É importante você dar uma pesquisada e eu acredito mesmo que você vai ver que eu tenho alguma razão no que eu estou dizendo, tá certo? Beleza? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo o seu comentário, vai ser muito legal saber sobre a sua opinião. E eu vou tentar responder a perguntas desse vídeo, tá? No nosso Instagram, tá? Se for perguntas sobre imóveis, eu vou responder no nosso Instagram da AO Imóveis. Você vai no Instagram AO Imóveis PT, tá? E eu vou responder lá. Inscreva-se, eu vou responder lá. E se for pergunta sobre Portugal, eu vou responder no nosso Instagram Brasileiro na Europa, tá bom? Inscreva-se então e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado, valeu!